Completando o nosso vídeo, quero falar também sobre o garoto Larsson, que perdeu um pouquinho de espaço lá no elenco do Palmeiras, né, recentemente. Eu trouxe até aqui essa matéria do pessoal do esmeraldino.com, onde ele foi pela primeira vez, né, criticado aí pelos torcedores, alguns nas redes sociais, comentando sobre os atletas que estão mal nesse momento, né, o torcedor chinelinho palmeirense. Colocou Marcelo Lombo, Kelvin, Benedetti, Fux e o Jefité, Emiliano, Lucas Evangelista, o Larsson, Sousa, Luigi e o Riquel, jogadores que não vêm bem ou que não vêm sendo utilizados, né, com maior frequência nos últimos jogos. A última partida do Larsson aconteceu contra o Botafogo no dia 18 de março, jogou 5 minutos. Né? A última vez dele como titular foi no dia 1º de fevereiro contra o Botafogo de Ribeirão Preto e depois não voltou mais. Então ele até teve uma boa primeira exibição, né, na reta final da Série A do ano passado, ali no finalzinho do mês de novembro, e agora em 2026. Normal essa oscilação, não é nenhum absurdo, tá? O Goiás já recebeu os valores referentes ao Larsson, uma transação de aproximadamente 4 milhões e meio de reais, faz parte. Nesse momento o Palmeiras não pensa, tá? Ou em um empréstimo ou algo nesse sentido. Se acontecer, talvez para o jogador ter mais espaço, o Goiás é um cenário possível, tá? Não estou falando em ter negociações ou algo nesse sentido, mas a relação das duas diretorias são boas, né? Nesse sentido poderia acontecer. Quero falar sobre uma outra sugestão também, um atleta que está sem espaço lá no Coritiba, que para mim seria uma boa opção para o Goiás, que é o Fabinho, ponta direita, ponta esquerda, pode jogar também um pouquinho mais centralizado. Não é nada demais, mas para a Série B resolve, tá? Aquele jogador para disputar a posição. No ano passado foram 5 gols e 4 assistências pelo América. Já teve bons números também no Criciúma, no CRB, e agora no Coritiba tem apenas 13 jogos, né? Vencendo sempre um reserva. Pode ser que deixe o Coxa na metade do ano. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera! Os nossos parceiros como a AMX Higienização Residencial e também Empresarial, para você que busca lavagens de tapetes, higienização e proteção de estofados, limpeza pós-obra, com atendimentos em toda a Goiânia e região metropolitana. Fale agora mesmo com os profissionais da AMX. E vindo aqui pelo YouTube do Goiás News, você também tem condição especial. O WhatsApp é o 629 8609 4451. Assim também como a MyVan Tour, para você que busca informações sobre a Copa do Mundo de 2026. Olha, passagens, hospedagens, ingressos, em um só lugar, na MyVan Tour. Há mais de 40 anos no mercado, fazendo a melhor prestação de serviços para os goianos. Você encontra também outras opções, como por exemplo, informações do MotoGP para a temporada de 2027, ingressos e também todo o translado para a final da Champions League, a Copa do Mundo, shows, grandes eventos em Goiás e também em todo o mundo, com o nosso parceiro do canal. O link tanto do Instagram como também do WhatsApp na descrição do nosso vídeo, beleza? Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o elenco do Goiás. Havia comentado isso no início do vídeo e também no vídeo de ontem, né? Afirmando que o Goiás ele tem, até agora com o Daniel Paulista, um elenco bem condizente com a sua realidade na Série B e também na questão de não inchar o elenco. Né? O que eu digo que o Goiás, nos últimos anos, ele priorizou muito aquela questão de trazer um pacotão de reforços, né, para a Série A ou a Série B do Brasileirão. Eu acho que, vamos lá, de 2019 para cá, talvez 2019 nem tanto, eu vou colocar 2020 então. 2020 e 2021, todo o início de campeonato brasileiro, o Goiás basicamente refazia todo o seu time titular. 2022 nem tanto, mas ainda assim teve ali aquele famoso pacotão de reforços. 2023, 24 e 25, então, nem se fala. Não foi o cenário desse ano. O Goiás, durante toda a temporada, realizou apenas 12 contratações. E pouquíssimas não conseguem ser titular. Né? O Bruno Sávio no ataque e também o Djalma na lateral esquerda. Eu acho que é uma posição que o Goiás precisa ter uma atenção na janela da metade do ano e por que não tentar buscar uma contratação de um jogador que esteja livre no mercado. Por quê? A impressão, tá? Não estou falando de uma informação de bastidor, nada disso. A sensação que eu tenho é que o Daniel Paulista não tem confiança para colocar o Djalma nas partidas. Não sei se vocês reparam isso também. Às vezes ele prefere improvisar,
colocar mais um zagueiro, manter o Nicolas mesmo cansado. A sorte do Goiás e do Daniel é que o Nicolas está jogando muito bem com a camisa esmeraldina até agora. Para mim, até uma grande surpresa positiva nesse ano. Porque o Djalma, ele não entra, ele fica no banco de reservas, o Nicolas às vezes até arregaçando as mangas, e o Djalma não vai para o jogo. Isso, para mim, é uma falta de confiança do técnico, que não está errado. Se o técnico não tem confiança, ele está certo mesmo. Mas o que eu quero dizer é que seria interessante para o Goiás pensar assim na contratação de mais um lateral esquerdo. Tá aí o grande problema, tá? Às vezes eu prefiro um jogador que não venha de uma temporada tão boa, igual o Nicolas no ano passado, mas que no dia 5 de dezembro ele estava jogando, do que você trazer um jogador igual o Djalma, que o último jogo dele havia sido no dia 3 de março, tá? Isso aqui faz muita diferença no futebol. Antes eu não tinha essa percepção não, tá? Bastou o Goiás contratar algumas ínguas nos últimos anos, a gente consegue perceber este padrão. Não acho que o Djalma seja um lateral ruim não, mas não está bem fisicamente. Tanto é que os jogos que ele entrou foi 9 minutos contra o América, o jogo já estava decidido. 6 minutos contra o Fluminense do Piauí, o jogo já estava decidido. 20 minutos contra a Anapolina, foi o único jogo que ele entrou para valer, porque o Nicolas acabou sentindo. Nem acho que ele jogou mal contra a Anapolina, não. Tá? Então fica essa sensação de que não é aquela primeira escolha. Você pode ver, Rodrigo Soares está mal, logo vem o Diego Caetto. O Diego Caetto começa mal o primeiro tempo, no segundo vem o Rodrigo Soares. É uma disputa muito boa. Isso não acontece do lado esquerdo. Para mim, o Diogo Barbosa poderia sim ser uma boa opção. Tá? A informação que foi divulgada pelo portal Agência RTI garantiu que o jogador foi procurado pelo Verdão. As informações que eu obtive é que não teve, tá, proposta oficial do Goiás. Então não é um nome que será contratado nesse presente momento. O Diogo Barbosa também não é um craque, é um jogador que passa muito mais raiva no torcedor do que qualquer outra coisa. Mas com a situação atual, não só do Goiás, mas também de opções de laterais no futebol brasileiro, eu acho que seria um absurdo muito grande falar que o Diogo Barbosa não pode ser uma sombra boa em uma Série B. Acho que futebol para isso ele tem. Depende dos valores, né? O Goiás também não pode fazer uma loucura financeira. Ele rescindiu o contrato no Fortaleza antes do fechamento da janela. Então, se o Goiás tiver o interesse no Diogo Barbosa, ele ainda pode fechar de maneira gratuita, mesmo que a janela de transferências já esteja fechada. No ano passado, ele realizou 33 jogos vestindo a camisa do Fortaleza e marcou um gol. Foi titular 23 vezes e jogou até o dia 7 de dezembro na Série A, sendo titular na reta final. Nesse ano, ele fez a pré-temporada normalmente e o último jogo pelo Fortaleza aconteceu no dia 11 de janeiro. Então não é aquele jogador que está um ano parado. Para mim, o Diogo Barbosa eu aceitaria para essa opção para lateral esquerdo. Aqui está o mapa de movimentação dele. Na Série A, ele teve uma nota média no ano passado de 6,84, semelhante também a 2024 no Fluminense. Pelo Verdão teve a passagem em 2015, realizando 28 jogos. Pode deixar o seu pitaco sobre o Djalma, o Diogo Barbosa e se você buscaria um outro lateral para a Série B. Com a RJC Assessoria com W, o seu negócio está em boas mãos. Localizado na Avenida Goiás, no centro de Goiânia, você encontra serviços como abertura e assessoria completa da pessoa jurídica, revisão, planejamento e recuperação tributária, além de assessoria financeira. Fale agora mesmo com um dos profissionais da RJC pelo site www.rjcassessoria.com.br. Assim também como a Kelly Mendes Bolos Personalizados, a sua festa completa em até 12 vezes nos cartões. Opções de bolos para aniversários, casamentos, salgados, kit festas e muito mais com o nosso parceiro do canal, agora também disponível no iFood. Para você entrar em contato pelo WhatsApp é o 629 8596 6097. Completando o nosso vídeo falando sobre lateral esquerdo, tem um jogador ex-Goiás que está livre no mercado, que como ele rescindiu o vínculo antes do fechamento da janela, ainda pode acertar com qualquer clube, seja da Série A, B ou C do Campeonato Brasileiro. Estou falando sobre o Sávio, teve uma passagem pelo Goiás na temporada de 2022. Naquela ocasião foram 11 jogos com uma assistência, uma sugestão, né, daquela época da metade do ano. Não fez uma Série A ruim não, mas acabou faltando um pouco de sequência. De lá para cá, ele voltou para o futebol português, esteve no Rio Ave e conseguiu 2 acessos consecutivos com o Remo sendo titular. Acabou tendo um atrito, né, com o técnico